chamo Isadora e eu estou aqui nessa aula que é um pouco mais rápida para mostrar um pouco alguns sites e ferramentas úteis para quem quer aprender cibersegurança. E também algumas linguagens de programação que são bem legais para quem quer programar na área de cibersegurança. Existem muitos sites assim, bem legais para treinar e praticar conceitos de cibersegurança, tanto fazer cursos completos assim, de assistir a aula, tanto sites mais interativos e práticos mesmo, para quem quer aprender praticando e fazendo. E eu vou começar aqui falando do TryHackMe, que é, assim, eu acho que é o meu site favorito para aprender na prática mesmo, de forma bem interativa, conceitos de cibersegurança. E o TryHackMe, ele é composto por rotas, que tem vários rooms, e os rooms no TryHackMe, eles são pequenos módulos que mostram, assim, exercícios e falam um pouco sobre o conceito do que você vai estar fazendo, e tem exercícios para você praticar. E as rotas são um conjunto de rooms para você se aprofundar bastante no tema da rota. E essas são as rotas, tem rotas de várias áreas da cibersegurança, dá para se especializar bastante aqui dentro. E aqui os módulos, que são os rooms específicos, que assim, são muitos e muitos e muitos módulos. Você pode aprender tudo o que você quiser no TryHackMe. E o TryHackMe, ele é gratuito a maior parte, ele tem uma parte paga, que tem alguns rooms que você só pode acessar se você pagar, mas para quem está aprendendo e começando, eu acho que o TryHackMe gratuito já é mais do que suficiente. O próximo site que eu gostaria de falar é o Defend the Web, que também é um site muito bom. Ele é parecido com o TryHackMe, só que com menos teoria. Ele é mais uma coisa mais prática, para quem quer aprender só com exercícios mesmo. E ele tem muitos exercícios. Aqui é uma lista completa dos exercícios que tem no playground desse site. E os exercícios são separados por nível de dificuldade, bronze, prata, ouro. E mostra aqui a porcentagem de pessoas que conseguiram completar. E é um site muito bom. Aqui tem uns artigos legais também, mas a minha parte favorita desse site do Defend the Web é o Playground. E ele é completamente gratuito. O IBM tem cursos gratuitos e, assim, a IBM eu acho que é a empresa mais consagrada, assim, na área da tecnologia e da computação. E um curso desse vai pesar no currículo. Tem curso de várias áreas, inclusive cibersegurança, que é o assunto dessa aula de hoje. E eles têm vários cursos na área de cibersegurança, que, assim, eu recomendo para quando vocês estiverem um pouco mais avançados, já depois de completarem esse curso aqui, porque esses cursos são um pouco mais específicos, eles focam em áreas um pouco mais, assim, focadas e para quem já tem um certo conhecimento base de cibersegurança. Tem também o Cybery, que é um site que ele é, como o TryHackMe, ele tem uma parte paga e uma parte gratuita, sendo que a parte gratuita já é suficiente, eu acredito, para quem está começando. Se não me engano, a parte paga ela é para fazer os laboratórios práticos, sendo que a parte teórica desse site já é tão completa e tão cheia de aulas ricas feitas por pessoas que são profissionais especializados em cibersegurança, que eu acho que isso já torna o Cybery um site muito bom para usar de forma gratuita. Temos também a EDX, que é uma instituição que junta vários cursos de universidades e instituições de ensino internacionais e tem uma mistura de cursos pagos e cursos gratuitos. Eu acho que um curso gratuito bem famoso que tem aqui na EDX é o CS50 de Harvard, que é gratuito para fazer o curso, e você faz no seu ritmo, e tem a opção de você pagar pelo certificado até o final do curso. E, se não me engano, na versão paga também, você consegue que um professor da instituição corrija suas atividades.
Sendo que o que importa é aprender. Eu acho que fazer esses cursos gratuitamente já agrega bastante. E aí, ele tem o CS50 para cibersegurança, que é bem legal. Se não me engano, você precisa fazer o CS50 normal antes, para depois fazer o de cibersegurança. Mas também tem outros cursos aqui. Tem esses da IBM e tem esse da Universidade de Washington. E tem cursos de muitas outras coisas. E tem a Networking Academy da Cisco. E a Cisco é uma empresa no naipe da IBM também, principalmente para a área de cibersegurança e redes de computadores. E eles têm um curso de introdução à cibersegurança, que é completamente gratuito. E você pode fazer, diferentemente dos outros, que são todos em inglês, esse da Cisco você pode escolher o idioma. Mais um site é o Hack the Box, que é parecido, ele é bem parecido com o Try Hack Me. Ele tem atividades práticas, que são nesse formato mais de jogo, assim, que é bem legal para quem gosta de jogos e sente que precisa de um incentivo maior para fazer os exercícios. Então, eu acho que o Hack the Box é muito legal para quem tem essa necessidade maior de algo mais interativo e divertido. E ele tem laboratórios práticos e tem também a parte de conhecimento teórico que, nesse sentido, se assemelha bastante ao Try Hack Me. Ele também tem uma parte paga e uma parte gratuita. Se não me engano, na parte paga é para você ter acesso a todos os laboratórios, enquanto na parte gratuita você tem acesso a uma quantidade limitada. Mas, como eu falei nos outros casos, a parte gratuita do site já torna ele bem completo para quem está começando. E aí agora eu vou falar de uns sites para praticar para CTF. Para quem não sabe ou não lembra, um CTF é uma espécie de competição na área de cibersegurança, que é formada por desafios, e os desafios são feitos em equipes, geralmente. E cada desafio, quando você completa ele, você recebe uma flag, que CTF significa Capture the Flag, ou Capture a Bandeira em português. E ao final de cada desafio, você vai receber essa flag, que é uma string que depende muito do CTF. O formato da string vai depender do CTF que você está fazendo. E, no final, ganha a equipe que tiver mais pontos. E esses pontos são compostos pela quantidade de flags que você conseguiu, na velocidade que você conseguiu essas flags. Então, quem terminar um desafio primeiro, a primeira equipe a terminar um desafio específico, vai ganhar o maior número de pontos por aquele desafio. E aí, tem muitos sites para você praticar desafios de CTF. E eu acho bem importante praticar nesses sites, porque um CTF grande, assim, uma vitória num CTF grande, agrega muito no currículo. É algo que chama muita atenção. Inclusive, muitas empresas grandes fazem CTFs e contratam os participantes das equipes vencedoras. E aí, até para conseguir mais conhecimento também, ou então fixar o conhecimento que você já tem, esses sites são muito legais. E o primeiro que me vem em mente quando eu penso num site de praticar CTF é o CTF Learn. Ele é formado, assim, por desafios. Basicamente, ele contém uma gama de desafios de CTF em todas as áreas. Alguns sites desses que eu vou mostrar, eles são de áreas específicas de um CTF. E o CTF Learn, ele tem exercícios de todas as áreas de um CTF. O Pwn College, ele é também formado por desafios em várias áreas da cibersegurança. E é um site muito legal. Ele tem vários desafios e cursos também. Enfim, é um site bem completo. O Pico CTF, ele também é um site que envolve várias áreas da cibersegurança, várias áreas de desafios de CTF, como
web hacking, criptografia, engenharia reversa. Você vai encontrar tudo isso nesses sites, nesses 3 primeiros sites aqui de CTF. E agora eu vou falar sobre o CryptoHack, que é um site específico para criptografia. E a criptografia é uma das áreas de CTF que mais me empolgam, eu acho muito, muito da hora. E o CryptoHack, ele só tem desafios de criptografia, para você aprender a quebrar hashes e várias coisas que a gente vai falar mais tarde no curso. Eu não quero colocar o carro na frente dos bois também. E um outro site para praticar um pouquinho, que na verdade não é um site, é mais uma ferramenta que você vai instalar, é o Project Juice Shop, desculpa, da OWASP, que é uma fundação que, inclusive, é a fundação que categorizou todas as vulnerabilidades de internet e de cibersegurança. E tem uma lista da OWASP com os nomes de todas as vulnerabilidades e o código referente a cada uma. E quando você se tornar um pentester profissional, você vai ter que aprender os códigos dessas vulnerabilidades para fazer um relatório para enviar para o setor responsável quando você terminar a sua análise de vulnerabilidades e o seu teste de intrusão. O Hacker 101 é um site parecido também, com desafios de CTFs, e tem até aqui. Eles têm CTFs e eles têm rooms, como se fossem, para praticar. E esse é o último site que eu vou falar hoje, mas não menos importante. Para aqueles que têm interesse em programar na área de cibersegurança, eu separei algumas linguagens que são algumas das mais utilizadas nessa área e que são bem importantes de conhecer e aprender a fundo mais um pouco para os interessados em programar. As primeiras que eu vou falar são C e C++, que são linguagens de relativamente baixo nível. Os kernels e drivers de um sistema são escritos em C e C++, geralmente, e isso torna essas linguagens atraentes para hackers e para profissionais de cibersegurança por causa do acesso de baixo nível à memória, por exemplo. E aí, aprender essas linguagens pode ajudar a prevenir ataques de baixo nível. A próxima linguagem que eu vou falar é Python, que é uma das, se não a linguagem mais popular hoje. E o Python é uma linguagem popular porque ela é relativamente fácil de aprender comparada às outras linguagens. E ela facilita muito o trabalho da pessoa por causa da quantidade de bibliotecas e também pela facilidade de fazer certos processos e certas aplicações usando Python. E o Python, ele é bem interessante na cibersegurança para fazer, por exemplo, um scanner de rede ou de portas, ou então um descobridor de host. E isso já é um spoiler de coisas que a gente vai fazer em próximas aulas. Pretendo fazer uns projetinhos assim em Python com vocês. A próxima linguagem é a Java, que é uma linguagem bem popular na cibersegurança também. Java é uma linguagem altamente usada em sistemas operacionais e aplicações mobile. Então, ela é bem atraente para hackers que querem hackear sistemas operacionais ou aplicações mobile, celulares Android, por exemplo. A próxima linguagem que eu vou falar é JavaScript, que é a linguagem mais popular, acredito, para desenvolvimento de sites. E, por causa disso, ela é a linguagem mais utilizada para hackear aplicações web também. Então, tendo um bom domínio de JavaScript, você consegue deixar os seus sites um pouco mais seguros. E na cibersegurança a gente consegue, por exemplo, fazer operações de script e coisas do tipo para aprender como os hackers utilizam a linguagem JavaScript para hackear aplicações mobile. E por último, e não menos importante, temos a SQL, que é
a principal linguagem utilizada para gerenciar bancos de dados. E bancos de dados são essenciais para qualquer aplicação, porque sem um banco de dados, uma aplicação não funciona corretamente. E, por exemplo, quando você entra num site ou num aplicativo e ele pede para você fazer o login, a senha que você inserir, ela vai ser comparada à senha que está registrada no banco de dados. Então, se um hacker faz uma injeção de SQL para coletar dados e informações importantes de um banco de dados, eles conseguem pegar informações pessoais e informações importantes de muita gente, de muitas coisas dessa aplicação. Então, se você quer aprender a deixar bancos de dados mais seguros, então aprender SQL é essencial. E se você está meio perdido com as expressões e palavras que eu usei, não se preocupe, porque essa aula é só uma breve introdução a essas coisas e tudo isso a gente vai ver mais à frente nas próximas aulas. E é isso por hoje. Muito obrigada por assistir essa aula.